Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Mendeley, que é um gerenciador de referências bibliográficas. É um software gratuito que pode trabalhar nos sistemas operacionais Linux, Windows e Mac e pode ter duas interfaces. Uma é a interface web, que é a que nós estamos trabalhando, que pode ser acessada por www.mendeley.com. Nós devemos estar logados para começarmos os trabalhos dentro dessa base. E também tem a interface desktop, que é essa que nós vamos apresentar agora. Bem, dentro da interface desktop, a superior aqui no lado esquerdo, nós temos então a nossa biblioteca. Então, com todos os documentos recentemente adicionados, as nossas pastas que nós criamos para gerenciar nossas referências. E aqui embaixo nós temos os filtros, que podem nos facilitar o acesso às nossas referências. Por exemplo, filtros através de autores, através de publicações, enfim, isso vai facilitar a recuperação das nossas referências dentro da nossa biblioteca. Aqui no centro nós temos, então, a nossa biblioteca propriamente dita, com as referências bibliográficas, e aqui à direita nós temos as características detalhadas de cada artigo. Então, por exemplo, nós temos aqui o título do nosso artigo, os autores, o jornal que foi publicado, ano, enfim, todas as características. Mas, assim, o que a gente gostaria de salientar é que, muitas vezes, essas características não estão totalmente descritas. Vamos dar um exemplo. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, neste caso, está faltando o jornal, o ano, o volume, que são características muito importantes e que nós devemos ter acesso a elas. E de que maneira? Uma maneira seria manual, né, de inserção dessas informações, ou então através da inserção do PMID, que seria o número de indexação do artigo dentro do PubMed. Então, como é que nós fazemos isso? Nós vemos aqui, nós vamos então copiar o nome do nosso artigo, copiá-lo, e vamos entrar dentro da base do PubMed. Então, vemos aqui no PubMed, vamos então adicionar o nome do nosso artigo e vamos pesquisar. Dentro da nossa pesquisa, nós vamos então encontrar aquele artigo que nós desejamos e vamos copiar o número de indexação. Então, copiamos o número de indexação e voltamos para o Mendeley. Então, aqui nós vamos então inserir essa numeração dessa maneira e vamos pedir que o Mendeley faça essa busca, a recuperação dessas informações. Então, o que a gente percebeu é que todas aquelas informações que faltavam foram recuperadas e a gente deve, então, clicar para que essas informações agora estejam totalmente corretas. Então, aqui nós temos o nosso artigo, né, com todas as suas descrições, e vamos voltar, então, para a nossa biblioteca. E como nós podemos fazer para adicionar artigos dentro da nossa biblioteca? Nós podemos vir aqui em adicionar, dentro de documentos, nós vamos selecionar aqueles documentos que nós desejamos. Então, por exemplo, aqui, nós vamos selecionar todos os documentos e vamos pedir para abrir. O Mendeley automaticamente irá copiar para a biblioteca, nas três primeiras posições, aqueles artigos que nós importamos. E como é que nós vamos organizar essas referências dentro do Mendeley? Nós vamos, então, criar uma pasta, vamos colocar lá o nome, que será Introdução SSMA. Vamos criar essa pastinha. Vamos voltar aqui em documentos recentemente adicionados. Nós vamos também selecionar os 3 primeiros artigos, que eram o que nós desejamos, clicar e arrastar para a nossa pasta onde desejamos organizar as nossas referências. Vamos clicar aqui e então estão as 3 referências já previamente selecionadas. Bem, vamos voltar então para o web, né? Nós vamos ver mais características. Dentro do Mendeley Web, nós temos aqui, então, a nossa biblioteca, que da mesma maneira que no Mendeley Desktop, nós temos as pastas aqui na parte superior, e depois na parte mais inferior também os filtros, e aqui a nossa biblioteca propriamente dita. Bem, como nós podemos fazer para importar documentos diretamente de base de dados? Como nós podemos fazer isso? Nós vamos aqui em Dashboard e dentro desse link nós vamos
clicar e arrastar essa informação, colocando então dentro da nossa barra de ferramentas. Então, nós vamos, por exemplo, ao PubMed novamente e vamos pensar que desejamos recuperar artigos que falem sobre dental care, no geral. Então, vamos aleatoriamente aqui clicar no artigo, ele vai abrir e nós vamos importar para o Mendeley. O que vai acontecer é que vai abrir uma nova aba e nós devemos escolher em qual passo nós deveremos adicionar o nosso documento. Então, vamos colocar aqui em teste, vamos salvar essa opção e automaticamente o Mendeley vai fazer essa importação. Então, vemos aqui dentro da pastinha teste, vamos verificar, e aí podemos perceber que realmente aquela informação foi recuperada. Bem, dentro do Mendeley Web, nós temos outras possibilidades, né, de trabalho, como, por exemplo, nós temos acesso a vários papers que são postados pelos pesquisadores, nós temos vários grupos que são formados por pesquisadores que trabalham em determinados temas, e também nós podemos adicionar pessoas para que trabalhem dentro desse software ou que façam parte dessa rede formada pelo Mendeley. Bem, pessoal, são várias outras informações e várias outras características e ferramentas que o Mendeley pode nos oferecer, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Até mais.